Boa noite, gente linda! Nós hoje vamos estudar um trecho do Evangelho de Marcos. É uma pequena passagem, hoje vai ser rapidinho. É a cura de um surdo e gago de Decápolis. Jesus tinha acabado de fazer aquele feito com a mulher cananeia, lembra? Que foi uma passagem que me intrigou muito, porque dá a impressão que ele está humilhando a mulher que tinha uma filha endemoniada. Vocês lembram dessa passagem? Então, por isso é que Marcos inicia esse versículo dessa passagem dizendo assim: e ele, Jesus, e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Ou seja, ele caminha até Tiro e Sidom, que era um local que os apóstolos não queriam que ele fosse, porque era um povo que acreditava em muitos deuses, ele não ia ser bem recebido lá, e ele foi assim mesmo. Atendeu a mulher, deu uma lição nos apóstolos e a menina dela ficou curada à distância. Ele não foi até a casa dela. Ele disse para ela: a tua fé fez com que a sua filha fosse curada, e ficou curada mesmo. Então sai daquela região e vai, aqui diz confins, longe. Jesus vivia andando. Gente, eu ontem acabei de assistir um seriado muito interessante que, quando eu vi os 2 primeiros episódios, eu não acreditei muito naquilo. Mas olha, é fantástico, é muito bonito. Os Escolhidos é porque esse seriado, ele trata mais da vida dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Os apóstolos e discípulos também. Então é muito bonito e mostra o quanto que Jesus andava. O máximo que ele ficava num lugar era 2 dias, gente. Ele vivia por aqueles caminhos que a gente nem pode chamar de estrada, porque era muito seco, né? Um clima de deserto, e Jesus andava para lá e para cá, para poder pregar, curar, aliviar, consolar as pessoas e ensinar para os discípulos, ensinar para os apóstolos. Deixa eu só acertar aqui, gente, para aparecer a tirinha, que na hora de eu anotar, faz falta aqui esse título e o evangelista, para eu não repetir, não vou fazer de tudo para não repetir episódios. Então, Jesus vai para os confins desse outro lugar que ele foi chamado Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, por isso que chama surdo e gago. Ele não conseguia articular as palavras. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Então, aquela multidão ali em volta roga a Jesus, porque esse homem não conseguia falar, porque além de ser totalmente surdo, ele não conseguia articular as palavras, porque a pessoa surda, ela não fala direito, por isso é que ela balbucia uns gemidos, porque ela não escuta a si própria. Nós falamos porque ouvimos a nossa voz. Então, pediram para que Jesus curasse aquele homem que tanto necessitava, né? Colocasse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de dentre a multidão, Jesus então quis fazer alguma coisa por ele que não fosse ali no meio daquela multidão, que tinha sempre muita gente atrás. Aliás, esse seriado mostra a multidão. É muito bonito porque não é feito por computador, é feito com pessoas mesmo. Centenas até milhares de pessoas. Sermão da Montanha, então, é lindíssimo. Aquela multidão imensa ouvindo o Sermão da Montanha. Não perde, não, tá? O título em português é Os Escolhidos. Então, Jesus tira esse homem de perto da multidão
meteu-lhe, olha esse termo, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, meteu-lhe, porque ele enfiou o dedo no ouvido, nos ouvidos daquele surdo, meteu o dedo. E cuspindo, ele cuspiu no dedo e toca a língua daquele homem. Mete o dedo nos ouvidos e toca na língua, ou seja, curando os ouvidos e recuperando a voz, né, daquele homem. Muito interessante a fala, né, dele. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Por quê? Olhando para o céu. Jesus, toda vez que ele curava, ele falava que não era ele, era o Pai através dele. Jesus não falava esse eu que fiz, eu que te curei. Não, ele sempre pedia ajuda ao Pai. Tudo que ele ia fazer, ele orava primeiro, ele mentalizava. Por isso é que ele dizia, eu e o Pai somos um. Aí a Igreja Católica deturpou, falou que ele é Deus, que ele falou que ele e o Pai eram um. Gente, um em pensamento. Qualquer um de nós somos um com Deus. Basta a gente mentalizar, basta a gente entrar naquele estado de oração e ligar em pensamento e com o coração ao Pai do céu, ao nosso Pai maravilhoso, que a gente torna um com Ele. Então Jesus diz essa palavra, é claro, né, em hebraico, efatá, que quer dizer abre-te. Abre-te. Ele abriu os tímpanos, ele curou aquela surdez que aquele homem tinha, que não fala se é de nascença ou se ele adquiriu essa surdez depois. Então, no ele abrir, ele abriu também a voz, a fala daquele homem. Olha que coisa mais bonita. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Não tinha mais aqueles som, né, que a gente ouve muito sair da boca de um surdo, né, que fala com muita dificuldade com as cordas vocais. Aí o que Jesus faz? Ele abre esses dois sentidos, né, o da fala e da audição daquele homem. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Mas quanto mais o lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Jesus proibia por quê? Porque era multidão e mais multidão. Quanto mais as pessoas divulgassem, mais gente ia recorrer a Jesus. É lógico. Se Jesus passasse aqui na minha cidade e alguém me falasse, eu estava ali na rua e Jesus me curou, eu ia correr para lá também. Né? Eu ia querer vê-lo, eu queria sentir a presença dele, né? Bem pertinho dele, quem não ia? Então a multidão, ela ia só aumentando, só aumentando. E Jesus também, não é só por causa da multidão atrás dele, não, porque ele gostava de estar com o povo. É porque ele sabia que se começasse a divulgar demais, os escribas e fariseus lá do Sinédrio iam matar ele mais cedo. Então, ele ficava retardando para que esses feitos, né, esses prodígios, não chamassem tanto a atenção do Sinédrio. É difícil entender isso. Mas eles viviam loucos para pegar Jesus. E se houvesse muita propaganda, eles teriam matado ele antes. Eles teriam, fulminado, crucificado ele antes do tempo, porque eles queriam mesmo fazer isso o tempo todo. É um conluio, é uma fofoca, uma coisa assim, gente, como que eles judiaram do Senhor? Tanta coisa boa que ele fazia, eles insistiam em chamar ele de demônio, de Satanás, que era coisa do diabo. Teve até
uma assembleia deles para discutir a questão da magia, que ele fazia truques de magia, que ele não era cura. Então, sim, são coisas verdadeiramente absurdas. Então, quando ele pede para não divulgar, é exatamente para não acirrar a raiva, o ódio, aquele sentimento de inveja. Eles tinham medo de que Jesus tomasse o lugar deles. Então, eles não aceitavam, por isso que Jesus não divulga não conta para ninguém não. E ele continuava curando, uma atrás da outra. Desculpa, gente. E admirando-se sobremaneira, ficaram admirados, né? Com a cura imediata daquele homem com 2 problemas. Diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Pronto, terminou. É pequenininha a passagem. Jesus, então, cura aquele homem dos tormentos de ser surdo. Deve ser muito triste, né, gente? Eu fico pensando de pessoa ficar sem ouvir o canto dos pássaros, ficar sem ouvir uma boa música, ficar sem ouvir uma boa palestra, uma boa pregação de um padre, de um pastor, ou uma palestra no centro espírita. É muito triste. Deve ser muito triste ser surdo, né? Perder completamente a noção. E dizem que dá, inclusive, um certo desequilíbrio, né? Os ouvidos tapados. Por isso é que ele ordena, efatá, abre-te. Abre-te para escutar, abre-te para falar. Jesus fantástico, maravilhoso. A nossa frase de hoje: misericórdia quero e não sacrifício. Não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. É Jesus, em várias passagens, ele fala de misericórdia. Põe a misericórdia dentro do seu coração, né? Me ajuda com essa questão da misericórdia, porque eu não vim chamar os justos, os que já são ovelhas que seguem, não precisa de arrependimento. Eu não vim chamar essas que já estão encaminhadas, eu vim chamar as que estão perdidas pelos caminhos afora. Eu vim chamar os inocentes, eu vim chamar aqueles que prejudicam os inocentes, que judiam das criaturas, que corrompe, que rouba. Nossa, quanta roubalheira a gente está vendo, né? Eu agora estou aqui nesses dias aquele roubo do INSS, roubar dos aposentados, pessoas que recebem um salário, gente, que quase que não dá para nada. Então, Jesus, ele vem chamar esses tiranos, esses ladrões, esses corruptos, essas criaturas que maltratam as pessoas inocentes que não estão nem desconfiadas que estão sendo roubadas, né? Arranja ali uma armadilha, arranja um jeitinho para tirar. E como o nosso país é muito grande, uma população muito grande, se tirar um pouquinho de cada um, a criatura fica milionária em cima daquele que não tem. Então, é Jesus chamando a atenção desses corruptos, desses maldosos, dessas criaturas sem sentimento, essas criaturas sem coração, sem amor ao próximo, principalmente judiar, né? Maltratar, espancar, sangrar, roubar, levar para o cativeiro e judiar de uma criaturinha inocente. E a gente está vendo isso acontecer todos os dias. E isso, o que a gente vê através da imprensa e o que fica no oculto por aí. Vocês imaginam quantos absurdos.
Jesus está chamando a atenção para ter misericórdia. Tem misericórdia no seu coração, põe sentimento nas coisas que estão acontecendo, sentimento nos seus atos, nos seus pensamentos, sentimento nas suas atitudes, amor e não violência. É o que ele vem, né, colocar para nós, que ele vem chamar os pecadores. Quantos de nós fazemos coisas feias por aí, né? Então, ele vem chamar a atenção para se arrepender. Então, fica aí o nosso recado de hoje. E hoje eu trouxe um presente. Eu adorei. Já falei com vocês que eu sou vaidosa com o artesanato que eu faço. O que eu não gosto, eu vou logo falando. Não gostei muito, não. Mas esse aqui eu achei delicado, gente. Olha que coisinha mais bonitinha. Primeiro que essa garrafa de uísque, ela é muito bonita porque ela é em quadrado, tá vendo? Ela é retinha. Então, eu trabalhei esse fosqueado nela, que a gente faz uma mistura, ó, e não sai, tá? Trabalhei nessa parte, deixei aqui no vidro mesmo, e embaixo também no vidro, e fiz umas pintinhas prateadas. Eu amei essa garrafa. Ela abre também. Você pode fazer de jarra, tá vendo? Então tá aí nosso presente de hoje. Enfeitei, fiz essas florzinhas coloridas. Eu achei que ela ficou muito delicada. Muito delicada. Tá aí então, se você quiser, liga para mim e vem buscar sua garrafa, tá bom? De todo o meu coração. E por falar em coração, aquele beijo dentro do seu coração, mas é um beijo de amor, viu? De uma irmã que ama a humanidade. E você está incluído nesse amor, está incluída nesse amor.